Saudações em Cristo, irmãos. Eu sou o irmão Luiz Augusto Devay, sou um dos administradores da página Verdade sobre o Fim. Eu estou aqui hoje para fazer um convite aos irmãos. Quero convidar os irmãos que se inscrevam no nosso canal aqui embaixo, clica no inscreva-se e do lado acione o sininho, clica no sininho. E o sininho ele serve para todas as vezes que subir um material novo, todas as vezes que tiver um vídeo novo no nosso canal, ele vai avisar no seu celular, no seu computador, que esse vídeo está sendo colocado lá. Também quero convidar os irmãos que acessem nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, A Verdade sobre o Fim, e também o nosso Instagram, @A Verdade sobre o Fim. Ajude-nos a propagar esse Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas, ao quanto pudermos. Compartilhe o link, comente nossos materiais, curta, deixe o seu like nos nossos vídeos, mande os links para os seus amigos, para os seus familiares. Ajude a avançar esse Evangelho. Que Deus abençoe todos vocês. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Então, Romanos capítulo 7, nos diz assim lá, a partir do versículo 1. Não sabeis, vós, irmãos, pois fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei do corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, e a fim de que demos fruto para Deus. Olha que interessante, né? Paulo vem comparando nós com a lei do marido e da esposa. Qual que é a lei do marido? Que a mulher está sujeito ao marido enquanto este viver, e o marido vice-versa. Se um escolher outro marido ou outra pessoa, acaba sendo o quê? Um adultério. Tá certo? E ele compara isso. Por que ele vem falando a lei do marido, comparando conosco? O que ele quer dizer com isso? Veja. Nós estamos esperando o marido, certo? Sim. Mas nós só podemos ser desse marido quando? Morrer. Quando morrer? Quando morrer o quê? O próprio eu. O eu. Aí nós podemos ser desse outro marido. Porque enquanto não morrer o nosso eu, tá certo? Nós vamos ser adúlteros, se for de outro marido. Então nós podemos estar adulterando várias vezes. Quando eu me converto a Cristo, aceito que Jesus morreu por mim, mas sempre estou fazendo o quê? O que a minha carne pede, o que o meu eu quer. Então eu estou sendo adulto. Tá certo? Ô irmão, aí aqui no caso Paulo está se referindo da mulher como a igreja, né? Sim. A mulher que no caso é a igreja. Se você colocar, não sabeis vós que a igreja está ligada ao marido enquanto esse vive? Mulher como igreja, tá certo? Ou a igreja está ligada a Jesus, que é o marido enquanto esse vive? Mas quando Jesus morreu, está livre para ser de outro? Não. E agora? Como é que fica? Jesus morreu. Aí nós estávamos livres para ser de outro marido. Mas qual marido? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem é esse?
O próprio Jesus. Porém, agora em espírito. Ô, irmão, quer dizer que esse primeiro marido aí seria o corpo carnal, que é de Satanás, no caso. Não, o carnal somos nós. Porque esse outro marido é o segundo marido, né? Então, veja, vamos por parte, tá certo? Vamos por parte. Veja, Paulo primeiro ele vem colocando nós como, se nós não morrermos para o nosso próprio eu, quando nós aceitarmos Cristo, nós vamos acabar o quê? Adulterando, sempre que fizermos a vontade do nosso eu. Tá certo? Então, todos nós aqui que aceitamos a Cristo e acabamos fazendo a nossa vontade da nossa carne, seja através de qualquer pecado que seja, até de ira, tá certo? Ou vontades da carne, a gente acaba que estamos adulterando. Tá certo? Isso parece uma coisa pesada para nós, não é? Ou não é? Porém, olha só que interessante. Quem que escreveu isso? Foi? Paulo. Paulo já tinha fundado várias igrejas. Tá certo? Já tinha feito, né, muitas pregações, já tinha sofrido muito pela palavra, já tinha sido convertido. Certo? Mas olha o que Paulo fala no versículo 19. Vamos ler desde o 18, tá? Porque eu sei em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Paulo não conseguia realizar o bem. Tanto é que ele fala, no versículo 19, porque eu faço o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E aí? Paulo está na mesma condição aqui que nós ou não? Com certeza. E isso agora traz um alívio ou não? Veja, Paulo, o que ele vem falando? Paulo sofreu tudo daquilo que ele sofreu. Ele fala, se não morrer por eu, nós vamos cometer adultério toda vez que der vontade da carne. Porém, Paulo fala, o que eu não quero fazer, eu faço. O que eu quero fazer, isso eu não faço. É o que ele fala para ele, miserável homem que sou. E se você entender que, para nós, se for analisar assim, nós e Paulo, dá a entender que Paulo é mais santificado que nós, né? Sim, dá para entender que ele é mais santificado, mas ele está na mesma condição. E ele já tinha formado várias igrejas, ele já tinha sofrido um tanto pela palavra de Deus. Por isso não devemos julgar os que... Justo, né? Tá certo? Então, assim, mas por que Paulo faz isso? Tá certo? Olha só no versículo 24 e 25. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo estava se sentindo o quê? Um pecador, não estava? Nós nos sentimos um pecador ou não? Sim, muitas vezes. Isso é bom ou é ruim? É bom. É bom, porque você sabe que você está errado e você vai lutar. Tá certo? E quanto mais próximo de Cristo nós estivermos, mais pecadores. Por que Paulo fala? Dos pecadores eu sou maior. Eu acho que ele entendia que tinha, quanto mais conhecimento ele tinha, mais devedor que Cristo ele era. Mais ele era devedor. Entende? Muito. Se sentia devedor. E isso é o mesmo conosco. É o que acontece conosco, não é? Quando a gente pensa no que nós, na nossa justiça. Por isso, irmãos, não tem o que façamos que nós possamos ser salvos pela nossa justiça. Por isso tem que ser a justiça de Cristo. Entende? Porém, quando eu conheço a Cristo, agora eu vou ter que batalhar. Tá certo? Volta um pouquinho no capítulo 6 de Romanos, a partir do versículo 3. Bom, a partir do versículo 2, tá bom? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Nós estamos mortos para o pecado ou não estamos mortos para o pecado? Mas por que eu continuo pecando? Se eu estou morto para o pecado. E Paulo falava, nós estamos mortos para o pecado, mas ele continuava. Por quê? Continuemos. De sorte que somos sepultados com ele no batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sabendo isso, o 5, né? Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua. Então, se eu realmente, o batismo, né, representa que eu sou sepultado com Cristo e nasço novamente, tá certo? Então, se eu realmente sou, né, batizado, morri, né, então agora tem que andar em novidade de vida. E parece que nós andamos pecando da mesma maneira, não é? O batismo quer dizer a morte, né? Sim. Batismo é morte. Depois que a gente falou assim, você poderia ser batizado com o batismo que você falou que nós podemos. Né? Morrer com Cristo, o homem pecador, né? E o homem, agora não pecador mais, mas o homem Cristo, ele não peca mais, né? Mas por que nós ainda, veja, Paulo ainda falou, nós estamos mortos para o pecado. Como nós vamos pecar ainda? Ele falou, mas o bem que eu quero fazer eu não faço. Qual é ele? Como? É a mesma situação nossa, não é? Porque o morto não pega, né? Agora, nós morremos fisicamente ou espiritualmente? Quando o batismo? Espiritualmente. Agora volta lá no capítulo 7. Lá no versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então esta lei em mim, que querendo fazer o bem, o mal... O evangelho aqui no caso, esse eu aqui não faço eu, esse eu é o que morreu. É isso? Vamos entender. Verso 22, vai. Porque segundo o homem interior, a morte é espiritual, certo? Então, espiritualmente, a minha parte interior, nós queremos fazer o quê? O bem. Ninguém quer pecar, ninguém quer roubar aqui, tenho certeza disso. Porém, encontro na minha carne o quê? Olha o versículo 23. Vamos no 23. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas nos meus membros, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, contra a lei espiritual, daquilo que eu quero fazer. A mente, no meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Mas com a carne... Você viu que tem duas leis? A lei de Deus e a lei do... Com entendimento, espiritualmente, eu tenho prazer na lei de Deus. Ou nós não temos? É a mesma situação de Paulo, não é? Mas a nossa carne tem outra lei, a lei da hereditariedade. Como se fosse esse homem interior a nossa consciência e os membros do nosso ser. Tá certo? Então, veja, Paulo passava por isso. Meu filho falava assim, é como se nós temos três cérebros. Um cérebro fala sim, outro cérebro fala não, e outro cérebro que decide qual dos dois cérebros vai fazer caso. Claro.
né? E a nossa vida é assim, né? Quantos já viram aqueles desenhos, né? Que tem um capetinho e um anjinho do lado, né? Tem um falando bem, um falando mal, vamos colocar à esquerda, à direita falando bem, né? E o cérebro assim. E o cérebro, qual que eu vou? Né? Entendeu? Não? Paulo estava na mesma situação do que nós estamos hoje, irmão. E quando eu soube isso, eu não sei não, mas para mim foi um alívio. Porque eu queria tanto ser certinho, queria tanto fazer toda a reforma da saúde, que aquilo lá era um fardo para mim. Não estou falando que não tem que fazer reforma da saúde, mas não tem que ser um fardo. É prazeroso. Entende? E aí, assim, voltemos lá no capítulo 6. Irmão, mas quanto mais certo a gente seja, mais errado a gente se sente. Se sente, e amém por isso. Não será o caso de Paulo? Sim, tem que tratar também que não é o nosso caso. Veja, nós sabemos que temos, mas nós sabemos que nós mudamos muito desde que nós nos convertemos ou não sabemos também disso? Deixamos muitas coisas ou não deixamos? Eu vejo que no capítulo 7 ele sofria muito, depois no 8 ele se alivia, né? Sim. Parece que ele entende. Né? Não, eu acho que já entendi, só queria explicar o que ele sentia, né? Ele está citando o que aconteceu. No capítulo 6, versículo 10. Não, do 9, tá? Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como os mortos, considerai-vos. Por que essa palavra considerai-vos? Como mortos para mas vivos para Deus. Quando nós nos batizamos, nós nos consideramos. Estou morto para o pecado. Se considere morto para o pecado. E aí, tá certo? É como que se diz, né? Mas eu estou pecando ainda. Como é que posso? Irmãos, Jesus pegou... Vou fazer uma pergunta aqui. Quem hoje acha que está salvo? Levante a mão. Quem está salvo hoje? Quem está salvo? Amém. Os que levantaram a mão. Porque a salvação, meus irmãos, é assim. Aí, ó, salvação. Você quer? É sua, pode pegar. Fica com ela para você. Você só vai perder ela quando você jogar ela fora. Mas a salvação já é sua. É sua, fica com ela. Se um dia você desfazer dela, aí você vai perder. Mas ela é sua. Você tem que aceitar. Só aceitar. Você quer? Você acredita que a salvação é sua? Amém. Então você está salvo. Não significa que você vai permanecer salvo se você largar dessa salvação, se você não quiser a salvação. Se você não quiser Jesus, aí não tem jeito. Mas enquanto você aceitar, ele vai fazer para você. Não tem nada que você possa fazer. Entende? Só obedecer, né? Só obedecer. Mas o mesmo obedecer, veja, se nós pegarmos 1 Coríntios no capítulo 12, deixa eu só baixar aqui. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 3. Nós vamos voltar em Romanos, tá? Deixa Romanos marcar. Porquanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito, Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Tá certo? Veja. Ninguém pode falar, ó, Jesus é filho de Deus. Se não for,
pelo Espírito Santo. Você não pode falar isso. Tanto é que quando Jesus pergunta a Pedro, quem eles falam que eu sou? Um João Batista, outros Elias, outro um dos profetas. E ele pergunta para Pedro, e tu, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus de Deus. E não foi a carne que... E Jesus fala o que para ele? Não foi tu que falaste mais? O Pai que... Então, toda coisa que nós falamos de bem vem da procedência de Deus, não vem de mim. Então, não tem nada que eu possa fazer a não ser aceitar. Porque o único poder que nós temos, o Espírito Profecia nos diz, o único poder que temos é o livre arbítrio, é aceitar. Sincero. Pero los demonios también hablan que Jesús es el Hijo de Dios y no tienen del Espíritu Santo. Mas eles foram testigos. Mas eles foram testemunhas disso, né? É isso que está falando. Nós não somos testigos. Nós temos que crer pela fé, né? A diferença é essa. Temos que acreditar nisso. Boa ideia. E outra coisa, né? Como a Lidiane falou, né? Nós só obedecemos porque nós já nos sentimos salvos por Cristo. Porque Cristo nos amou primeiro. Então, o amor dele nos move a fazer a obediência. Nós não obedecemos para conquistar a salvação. Nós obedecemos porque nós já nos sentimos salvos. Eu não creio. Mas isso vem com coração natural. Porque nós acreditamos e queremos a salvação. Sim. Agora veja, a justificação pela fé, ela é isso. É você se sentir salvo e obedecer porque você já tem Cristo no coração. Porque assim, muitas pessoas, seres humanos, acham que tem que fazer muitas obras para conquistar a salvação. E se nós pensarmos dessa maneira, nós estamos falando que a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, não foi suficiente para a salvação do ser humano. Se eu achar que eu tenho que fazer alguma coisa, né, eu estou falando, o sacrifício de Jesus não vale, tem que ser o Jesus mais do que eu faço. Entende? Eu acho que sentir-se salvo um pouco de arrogância. Porque quanto mais preparado nós estivermos, mais pecadores... Veja Paulo, ele se sentiu o maior dos pecadores. Isso. E como que ele agia? Ele sabia que ele era um servo. Ô, irmã, eu vejo assim, ó, se a senhora na sua mente querer fazer algo para a salvação, a senhora está perdida. Tá? A senhora vai fazer por amor a Cristo. Aí é diferente. Agora, o que acontece está lá no capítulo 5. Tá? É assim, a justiça imputada e a comunicada. O eu fazer alguma coisa é a santificação, é a justiça comunicada. Mas a salvação já foi imputada, então não tem nada que eu faça. Nós temos que nos santificar. Sim, nós temos que andar em novidade de vida. E como que eu ando em novidade de vida? Uma coisa que o Baranov falou, né, no primeiro encontro, e eu acho que no primeiro sermão, e eu acho que é uma coisa assim que é o que faz a diferença dos que entendem a palavra. O que eu tenho que buscar? Fazer reforma de saúde, reforma do vestuário, guardar os mandamentos. O que eu tenho que fazer para ter o Espírito de Deus? Bondade, paz, benignidade, sobretudo, primeiro, amor. Tá certo? Não adianta eu guardar as outras, eu não vou ter o Espírito Santo. Muitos de nós queremos receber o Espírito Santo para pregar e convencer um monte de pessoas, ou não é assim? Nós queremos receber a chuva seróide para pregar e as pessoas poderem levar a palavra de Deus com poder as pessoas aceitarem. Mesmo que não seja para a nossa glória. Mas nós queremos ou não queremos? Tá certo? Porém, nós queremos ter o Espírito Santo para quê? Para sermos bondosos, para representar o caráter de Deus. Entendeu? Se nós representarmos o caráter de Deus, aí tudo... Olha só o que diz aqui em Romanos mesmo, no capítulo 2. No capítulo 2. Versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus é que o leva
ao arrependimento. Então, o que leva uma pessoa a ser convertida é a bondade. Não é o que eu falo para ela, não é estudo que eu vou lá, olha que trindade é assim, assim, assado, assado. Olha que a lei tem que guardar, não é isso. Mas sim a benignidade, a bondade, o amor, a paciência. Isso é que leva uma pessoa a se arrepender e a se converter. É mais ou menos como quando a Bíblia fala que Cristo é o esposo e a igreja a sua esposa. Sim. No matrimônio, eu não paguei para comprar a minha esposa. E minha esposa não pagou para comprar a mim. Foi de graça. Sim. O casamento é de graça. Agora, uma vez casados, começa a santificação. Casamento é a justificação. Sim. Uma vez casados, começa a santificação. Agora, nós ajeitamos. Ela tem umas costumes, eu tenho outras, e sim, nós vamos ajeitando. Por quê? Porque nós precisamos ajeitar. E com Cristo é a mesma coisa. Não é que Cristo tem que se ajeitar a nós, não, porque Ele é perfeito. Nós vamos nos ajeitando a Cristo com seu poder, e essa é a santificação. É Cristo em nós transformando nossas vidas para fazer idoneidade para o céu. Então, assim, irmãos, agora vamos ler o 7 e vamos tentar ver se a gente consegue compreender ele mais fácil agora, todo o capítulo 7. E vamos ler, tá? Aqui, transferindo onde está marido para Jesus, onde está a mulher para a igreja, tá bom? Não sabeis vós, irmãos, fala aos que sabem a lei. É para o pentecostal? É para aqueles que conhecem a lei. Por que é para aqueles que conhecem a lei? Porque Paulo quer trabalhar justamente naqueles que querem fazer as obras. Certo? Tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele... Porque a igreja está sujeita a Cristo enquanto ele viver. Está ligada pela lei. Mas morto Jesus, o marido, morto Jesus, está livre para ser de outro Jesus. Tá certo? De sorte que, vivendo Jesus, será chamada adúltera se for do outro Jesus. Mas morrendo Jesus, está livre assim da lei, e não será adúltera se for de outro Jesus. Qual é esse outro Jesus? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para... Então, morrendo Jesus, nós estamos indo para ser doutro. Doutro o quê? Doutro Jesus. Qual Jesus? O espiritual. Agora ele está espiritualmente. Então, esse primeiro Jesus é o Jesus que morre na carne, condenando a carne. Não é esse que na carne condenou o pecado na sua carne. Então, morre Jesus. Ele não condenou a sua carne, quando ele morreu por causa da nossa carne, por causa dele. Segundo espiritual. Isso. Aí Jesus é espírito. Tanto é que é outro, né? Não lembra lá de João fala. Estou mais luzerei outro consolador. Quem que é esse outro consolador? É ele mesmo, mas é espírito. Nós entendemos que tem Cristo no céu, Jesus na terra e Cristo Jesus ressuscitado. As fases dele. Cristo Miguel, né, no céu, na sua divindade, né, no arcanjo. Depois ele vem na terra como carne, ele é Jesus Cristo. Né? Humano divino. Aí depois ele ressuscita como divino humano, como Cristo Jesus. Não, o que eu entendi nessa ligação foi o seguinte, que o Cristo, que é da carne hereditária, ele morre junto comigo também, que morre com ele na morte dele. Agora, quando Cristo ressuscita no espiritual, nós aí eu também ressuscito espiritualmente. Interessante isso aí. Tá certo?
Aí vai ficar fácil de entender agora o resto. Vamos ver. Nós paramos aqui. Versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei. Você tem certeza que você está livre do pecado? Por que você tem que ser? Porque a gente tem que ter a fé. É pela fé. Por isso que fala que o justo viverá. No caso, dá para a gente dizer que tem diferença entre estar livre do pecado, mas não estar livre da tentação do pecado? Aqui fala do pecado, não fala da tentação. Né? Vamos no que está escrito, nesse pedaço do que está escrito, tá bom? Mas agora que estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que você comentou, não naquela coisa de letra, não, que eu vou levar. Não, mas agora, interiormente, mostrando o caráter do Pai. Tipo assim, quando Israel recebeu a lei, Israel tinha que ter uma coisa pegada, papável, né? Porque a lei está aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Tava na vista dele. Agora a lei não era mais na vista do coração. Então aí entra o Espírito de Cristo. Sim. Toda coisa boa é de Cristo, entende? Tanto é que a lei era lida uma vez por ano, né? Uma vez por ano, não sei dizer. Não estou lembrado. Mas ela lida no meio do povo de Israel. Quando pensa assim, ó, tá vendo aqui? Continua aqui a lei, ó. Agora não, a lei foi tirada e coloca a lei espiritual que é Cristo agora. Você obedece mais agora que o amor que espera aí. Né? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria o pecado, senão pela... Porque eu não conheceria a concupiscência, a lei não dissesse, não cobiçará. Então, logo assim, a lei nos mostra só o que é. Ela nunca vai nos salvar, ela vai só nos condenar, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a vontade da carne, né? Toda a concupiscência. Portanto, sem a lei, eu estava morto ao pecado. Quem nunca entende isso? Olha só, vamos ler de novo, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. Por que o pecado estava morto? Porque sem lei não tem pecado. A partir do momento que tem a lei, eu passo a ter pecado. E aí a lei me... É interessante, né? Tá certo? Por isso que muitos Paulo fala aqui que o gentio pagano não tinha lei, né? Não era condenado por essa lei, porque ele não conhecia. Já Israel conhecia. E então o pecado condenava Israel. E onde eles tropeçavam naquilo que ele mais falava, que era a lei. Né? Vamos continuar? Vamos continuar, irmão, só não vai dar tempo aqui. Tá... Eu, há algum tempo, vivia sem a lei. Paulo, como que Paulo vivia sem a lei? Se ele fala que ele é judeu, segundo a lei, fariseu. Não conhecia. Veja só, mas vindo ao mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para... Por que ele acha? Você está pecando? Então vai apedrejá-los. Os cristãos estão pecando, vão apedrejá-los. Porque a lei manda. Ele achava que a lei era para... Matar. Era para a morte. Aí eles descobrem que era a vida, né? Então, quem pegaram aquela mulher lá, né? Que ia matar a mulher. Sim. Você falou o que é? Ele achava que ele estava vivendo sem pecado, ele estava de acordo com a lei, Sim. Não afetava ele. Aí, agora que ele viu que realmente, né, era a lei, aí ele morreu. Ele tinha participado até na morte de Estevão, né? Sim. Tinha quebrado a lei. Perdão, irmão. Então, ele tinha antes uma visão diferente, Sim. Uma compreensão diferente. Uma compreensão. E a pergunta é, por que ele tinha uma compreensão diferente? Porque ele era fariseu, segundo a lei. Ele via de maneira farisaica a coisa. Eu considero que, assim, que quando nós nos convertemos ao Deus único, nós começamos, não, tem que fazer reforma disso, tem que fazer reforma daquilo, tem que fazer...
Tá certo? Nós nos tornamos fariseus. E a justificação pela fé, por que é básico falar Odisseia? Porque na Odisseia ela está nessa condição de fariseu. De fazer, de guardar, aquela igreja não guarda os mandamentos. Então eles estão perdidos. A única igreja que guarda os mandamentos é a nossa. A única igreja salva. Ou não é assim que vocês ouviram? Sim, então assim. Tá certo? Então, assim, por isso que vem carta aos Gálatas, e Boas Novas de Gálatas, carta aos Romanos, em 1888, porque a igreja já pensava dessa maneira. Porque eles eram muito... Tanto é que quem que mais foi contra a mensagem de justificação pela fé? Não, quem pregou foi Magno, mas quem que foi contra? Uriah Smith. Tá certo? E quem que os reformistas mais pegam? Fora Uriah Smith. 12, né? Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte, que está falando da lei, né, ué? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O que está falando aqui? Pelo mandamento mostra o que é pecado. Se mostra o pecado pelo mandamento. Não é que o mandamento salva, se eu guardar. O mandamento mostra o pecado, ou seja, ele me condena. É isso que ele está falando. Certo? Olha agora que interessante. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A lei é espiritual. Nós nascemos espiritualmente de novo e temos prazer nas coisas de Deus. Porém, a nossa carne habita bem vivo. E é por isso que nós temos que morrer por eu, porque daí eu não vou ser adúltero quando eu for de Cristo. Eu não vou adulterar contra Cristo, entende? Quando eu pecar. Por isso que quando às vezes nós temos a presunção, né? Quando Cristo fez a vontade de Jesus, eu vou contigo até a morte. Ele está falando na carne. Sim. Né? Aí depois que Cristo, olha, Pedro, você vai me negar. Aí depois que Cristo falou, agora, Pedro, tu me amas, Pedro, Senhor, eu te amo. Aí estava falando na carne. Senhor, eu te amo. Eu te amo. Na carne também. Aí pela terceira vez Cristo falou, o que é que você faz pelo Espírito? Né? Aí ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Não acredito na minha carne, mas acredito no que eu estou falando pelo Espírito. Tu conhece o Espírito, né? Aí ele... Vamos lá, então. Versículo 14, 15 agora, né? Porque se faço o que não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. De maneira que agora não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em nós é que nos faz pecar. Nós, quando nascemos espiritualmente, nós temos prazer nas coisas de Deus, ou não temos? E espiritualmente nós queremos só fazer, mas o pecado que está em nós é que nos leva a pecar. Tá certo? Tem a lei de Deus, a lei do pecado, a lei do Espírito, a lei do pecado. E essa lei qual que é? A lei da hereditariedade. Por isso que também lá em Romano fala, né? Que andais em Espírito. Sim. Quando você estiver no Espírito, você vai fazer. É o Romanos 8 aqui que fala bem isso também. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Olha Paulo falando, já pensou? Paulo fundando um monte de igreja, já tendo sido sofrido tanto pelo Evangelho. Eu quero fazer o bom, mas eu não consigo realizar o bem. Isso não acontece conosco também? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se não faço o que quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho que essa lei está em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque sempre, nada há de bom no corpo, que ele fala aqui. Toda coisa que eu quero fazer, vem de Deus. E se vem de Deus, boa que eu quero fazer, vem de Deus.
E se vem de Deus é espiritual. Mas nós somos. É o que eu falo. Às vezes eu me pego em situações, né, que eu fico nervoso, né, assim, e aí eu vejo assim, falo, nossa, já pensou se esse Espírito Santo aí, o que eu não ia fazer? E com o Espírito já faz isso. Né? Porque assim, o que segura nós é o Espírito. Você vê, teve uma vez que o cara deu uma flechada, eu procurei uma arma, nunca tive arma. Procurei uma arma no cara para dar um tiro no cara, porque ele me fechou no trânsito. Entende a situação? É um leão que você tem dentro de você. É um negócio. Então, se fosse por mim mesmo, e eu acho que Deus deixa que essas coisas aconteçam para a gente ver quem a gente realmente é. Entende? É por isso que a salvação fosse pelas obras, não tinha um que se salvar. Não tinha um. Aquela carne só peça 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas veja em meus membros outra lei, que batalha contra a lei do entendimento, contra a lei do espírito. E me prende debaixo da lei do pecado, que estão nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do... Essa é a situação de todos nós. E a mesma de Paulo. Você vê uma pessoa quando ele te irrita, se você pudesse já, né, queria se... Toca a primeira coisa, aquele lá, põe na cadeia lá para os caras estrupar aí. Isso aí somos nós. Quer dizer, né? Ele fez isso, não faz com ele também. Logo de cara, faz pior. Entende? Nós temos que saber e entender que nós temos um que é. Eu cheguei à conclusão seguinte, eu falei para a Priscila. Uma parte de mim quer me levar para o inferno, e a outra parte de mim quer para o céu. Então tem essa luta dentro de mim. Se eu alimento mais a parte que quer me levar para o inferno, eu irei para o inferno. Se eu alimento a parte. Aí, devolve a salvação. Ih, perdeu a salvação. Mas é mais ou menos isso, né? Amém, irmão? O que seria o pecado Eu creio que assim, não só da hereditariedade que nós trouxemos já também, desde Adão. Por exemplo, eu vejo nos meus traços, a mesma irritabilidade que tem meu pai. Entendeu? Eu faço coisas quando eu fico nervoso, que eu vejo que eu copio meu pai, entende? Meu pai, quando eu era pequeno, ele não batia em mim. Ele jogava longe, ele socava, entendeu? Ele sai de si. E eu vejo que muitas vezes eu saio de mim. Entendeu? Então, assim, se não é pelo Espírito de Deus, entendeu? Então, eu penso que essa lei do pecado, né, é justamente a nossa... Assim, vem da hereditariedade, não só da hereditariedade, mas aquilo também que nós acabamos acumulando, né, com o tempo, né, com a nossa convivência, né. Eu penso que a lei do pecado não é a lei hereditária, não tem problema não ser. Porque se não fosse, e a outra lei, que é a espiritual? Uma tem que ser de Cristo, a outra tem que ser, né? Então a lei do pecado é a lei que Satanás trabalha em nós. É a lei que eu herdei, a lei depois do pecado, né, de Adão. A outra lei, que aí no caso não é Satanás operando, mas é Cristo operando em mim, sim, é essa lei. Né? Amém, irmãos? Amém. Então, aqueles que vão batizar hoje, né? E aqueles que já se batizaram, né? Quando nós batizamos, nós morremos e espiritualmente nascemos de novo para andar agora em novidade de vida. E qual é essa novidade de vida? Se Cristo vem em mim, eu vou ter o quê? O caráter, amor, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, benignidade, todos os frutos do Espírito estão ligados para si. Amém? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, clica no joinha que está aqui embaixo do vídeo, na descrição. Quanto mais cliques nós tivermos nas curtidas, mais credibilidade o YouTube vai dar ao nosso canal. E assim o Evangelho vai poder alcançar pessoas que às vezes nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de acionar
o sininho para vocês receberem as notificações. E também acesse as nossas redes sociais, lá no Facebook, A Verdade Sobre o Fim, e no Instagram, @A Verdade Sobre o Fim. Que Deus seja com todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus permitir.